Agora vamos aprender a fazer palha italiana na travessa. Se palha italiana já é gostoso, na travessa você arrasa, hein? Obrigada, bom, viu? Pelo imagina. carinho, pelo bolo e por essa receita. São camadas de sabor. São camadas, é isso aí. Creme, bolacha, creme, bolacha. E são poucos ingredientes, não são? Muito pouco, é uma receita facinha de fazer, mas dá pra gente dar uma incrementada, mudar um pouquinho o sabor, fica bem bacana. E falando sobre os ingredientes, eles vão aparecer aqui pra você, tá? No cantinho da tela, tem também o QR Code para que você vá para o @Gazeta Mulheres e tenha acesso à receita. E agora com a Vitória, passo a passo. Vamos lá, vamos começar pelo creme. Certo? Ok? Então vamos lá. O creme é um brigadeiro? É praticamente um brigadeiro, é isso. A gente vai misturar leite condensado, creme de leite e eu coloquei a opção de chocolate em pó e chocolate assim, Calitz, né? Eu prefiro assim, mas pode ser o chocolate em pó. Pode usar até a mesma proporção que eu coloquei e a gente vai levar no fogo. O chocolate em pedaços, ele ganha muito, né? Em textura e sabor. Eu gosto, ele dá uma textura diferente. O chocolate em pó é bom sempre peneirar, porque às vezes vem aqueles carocinhos, mesmo do chocolate, né? E aí pode interferir na receita, criar aqueles gruminhos, sabe? Aí não fica lisinha. E o chocolate assim, ele ao leite, ou mesmo meio amargo, ele já deixa Tô bem o creme de olho no seu processo, porque o seu brigadeiro é bom, viu, Vitória? E eu tô vendo que você faz fora do fogo o início. Sim. Tem alguma explicação? Porque assim, se eu colocar o leite condensado e o creme de leite já no fogo, o creme de leite começa a aquecer e aí eu não gosto, ele não deixa aquela cremosidade, então eu faço assim. Boa dica. Tem dica. mais um segredo, por exemplo, quando a gente vai usar pó, misturar sempre no leite condensado. Então, antes do creme de leite. Isso, se eu fosse usar o pó, antes de eu colocar o creme de leite, eu colocaria aqui o pó peneirado, ia mexer e tal. Pasta saborizante, algumas dá pra gente colocar, eu gosto de colocar aqui e algumas mais cítricas vai no final mesmo, entendeu? Mas eu gosto assim, depende, né? Cada um tem um jeitinho. Não, mas é bacana aprender com quem faz bem. É gostoso. Não é? Que aí a gente copia Brigadeiro é seus truques. sempre bom, né? Não, o seu brigadeiro é Vamos lá. demais. Ele é muito gostoso. Chocolate que você usa é meio amargo ou ao leite? Eu gosto sempre de usar o meio amargo, principalmente para brigadeiro, porque eu acho que já tem o doce do leite condensado, então ele dá uma equilibrada assim no amargo e não fica tão amargo, também não fica muito doce, então eu gosto bastante, eu acho legal. Essa palha que você trouxe pra gente, você fez do sabor tradicional, que é o brigadeiro de chocolate. É o brigadeiro de chocolate. Mas há variações hoje, não sim, há? eu vou, só para falar para o pessoal, aqui só vou mexer, na hora que for chegando no ponto, a gente vê se dá para terminar ou senão a gente segue. Então, essa daí eu trouxe no sabor tradicional, você vê que eu trouxe ela na travessa e eu fiz uma taça. Que também dá pra gente servir individual, Aqui, a uma sobremesa individual, olha que bonita que fica também. E o da travessa, ele mais pra família, né? Pra compartilhar, assim, fica bacana. Dá pra fazer ela também no formato torta. Você viu aquele pedaço? Aqui dá é uma pra ver bem fatia as da torta. camadas. Eu fiz numa forma de fundo falso e cortei, então assim, vai fazendo as camadas, a hora que eu explicar, o pessoal vai entender, porque é um pouquinho diferente de fazer a palha italiana, que é esses modelinhos que eu trouxe. Cortado. Isso. É um ponto diferente, então. Na realidade, o ponto do brigadeiro, a gente vai usar o mesmo, é a montagem. Então, Certo. na montagem da travessa, eu faço a bolacha inteira. E eu vou deixar um pouquinho do brigadeiro quando eu estiver montando para mostrar. A gente quebra grosseiramente assim a bolacha e mistura no brigadeiro para poder fazer ela assim. Tem segredinho, Claro que porque senão vai tem, grudar, né? Você acha? né? Aqui é como se você montasse quase que um pavê, né? As camadas de um pavê. Praticamente, é meio isso? é isso aí. Mas em relação ao sabor, esse é de morango? Esse é de morango, eu usei uma pasta saborizante de morango, mas poderia usar aquele pó de morango, que o pessoal gosta também. E o branco é de quê? Leite em pó, também é legal.
Fica bacana. Sabe, dá para fazer, por exemplo, todas essas variações eu teria que usar um brigadeiro branco. Então, seria a mesma proporção. E o meu brigadeiro branco, eu uso chocolate também na massa do brigadeiro, né? E aí eu posso variar, por exemplo, usar uma pasta de pistache, ficaria bacana. Eu posso pegar o brigadeiro que eu fizer aqui e triturar um biscoito Oreo e fazer uma palha italiana de Oreo. Fica bacana variar assim, né? Até na montagem, daria para montar num aro pequenininho e fazer uma tortinha e fazer individual, uma tortinha, uma mini tortinha, é isso. Aquela que tá ali na mesa, se você quiser pegar para mostrar. Esse é o que você cortou uma fatia. Esse é o que eu cortei. Olha que bonito que fica. Eu montei numa forma de aro removível, essa tem 15 centímetros. E aí, como faz e venda, o lucro é bacana? Olha, ela como sobremesa, depende assim, do ingrediente que você vai usar, né? Fazer o custo direitinho e tal. Para vender ela assim, eu acho que o retorno é melhor, porque o pessoal gosta muito da... Embaladinha. Embala assim no celofane, coloca uma etiquetinha, né? Fica legal. É que palha italiana as crianças adoram, né? É muito gostoso. É muito gostoso. As crianças de todas as idades. De todas as idades, gostam bem, né? É muito isso bom. Aí. E a turma de casa tá curtindo também, viu? Muitos elogios pra você. É uma receita assim, facinho, mas ela é bacana de fazer para um domingo, assim. E fica muito bonita. Fica legal, Eu usei aí, triturei um pouquinho de biscoito e coloquei 2 pedacinhos da palha de chocolate mesmo, pra decorar. Né? Mas eu poderia colocar umas lascas de chocolate, poderia um granulado. Colocar uma paçoca, de repente, agora que é festa junina, não poderia? Por que não? Assim como aquela eu coloquei em cima, na taça, é um caramelo salgado. Que gostoso. Então, essa tacinha, tá vendo? Eu coloquei um caramelo salgado, isso. Pra mudar um pouquinho o sabor. Então, a gente pode ir inventando. Então, seguindo esse processo que você vai ensinar pra gente... Você quer me ajudar a mexer o brigadeiro? Que aí eu posso ir montando. Claro que sim. O pessoal vê que aqui ainda vai demorar um pouquinho. Porque o ponto do brigadeiro é de enrolar ou é o de colher? Ele é um meio termo. Eu vou mostrar ele ali. Tá. Quando ele começar a soltar da panela, a gente vai desligar. Tá bom? Até o cheiro é diferente com chocolate, né? Muito mais intenso. Eu acho, Pamela, gosto bastante, viu? Eu já derreti aqui, ó. Tava derretendo o chocolate, porque essa também tem um tchan a mais. Tem ganache? Por cima dela, eu coloquei uma ganache, essa daqui. E fica bem bacana, que é um sabor a mais do que ficar só a palha, né? Então fica bem legal. Eu vou usar essa travessa, eu peguei mais baixinha, que é para o pessoal poder ver, enxergar melhor. Enxergar melhor. Mas a receita que você passou pra gente rende que tamanho? Ela vai render uma travessa daquela ali, ó. Da grande, né? Da grande. Ali ela deu 1,6 kg. Tá. Então, assim, vai servir umas... Se a gente colocasse uma média de 100 gramas, um potinho pequeno, vai servir umas 15 pessoas. Então, é um pedacinho... legal para servir, É festa. Né? É uma festa, é uma festa. Isso. É aniversário do Thiago. É isso aí. Vamos lá, ó. Esse aqui é o ponto do brigadeiro que eu queria mostrar, ó. Gente, que brigadeiro lindo. Ó. Então, ele não é um ponto de enrolar, mas também não é um recheio que eu poderia usar num bolo, porque talvez não dê sustentação, né? Mas ele também não pode ser muito mole, senão eu não vou conseguir que a bolacha grude nele e tal. Então, o que eu vou fazer? Dá pra ver bem a diferença de utilizar chocolate, né? Dá, se você percebe, a textura do brigadeiro é diferente. Não que seja ruim, né? O brigadeiro feito com chocolate em pó, não é adoro isso. Também, mas... É muito bom, é a textura mesmo, né? Então, ó, a gente vai colocando. Até brigadeiro com achocolatada é gostoso. Ai, não é? Num domingo chuvoso, assim, comer com verdade. Colher. Aliás, tem muitas coisas que a gente faz com achocolatado que é gostoso o sabor, né? Eu não fiz é brownie ruim, não. Um dia desses, Sim. Ficou uma delícia. Existem receitas bem fáceis assim e fica bem legal. Aquele bolo de cenoura que meu filho, ele gosta de bolo de cenoura com aquela casquinha durinha. Sei, e aquela casquinha a gente tem que usar achocolatado, senão é com achocolatado. Senão não é. Às vezes eu coloco ganache, ele não, mãe, aquela casquinha. Tá vendo só? É isso. Aí, gente, ó, então eu peguei o biscoito e a gente vai colocando assim
na Você travessa. tá utilizando tudo frio, certo? O biscoito, o brigadeiro... O creme já tá frio, sim. Eu aqueci ele um pouquinho, por causa do ar, ele tava meio... Eu aqueci um pouquinho. Mas assim, tirou do fogo pelo menos uns minutinhos para ele não ficar assim tão... Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Ó, a gente vai colocando. Para aparecer aquelas camadinhas, o que que eu faço? Nos cantinhos eu vou cortando e vou colocando a beiradinha do biscoito para ele poder... Ai, caiu. Para ele poder aparecer aqui nas laterais. Certo. Tá bom? Também é uma maneira de depois fazer. Aí a gente vem com mais uma camada de brigadeiro. Você sabe que se eu usar o brigadeiro quentinho, o que que vai acontecer? Ele vai amolecer a bolacha, por isso que não é legal também, entendeu? Isso vale também para a montagem do doce individual? Você também monta frio? Também, eu deixei até esse pouquinho aqui pra gente poder fazer, né? Ó, agora começou a soltar a panela. Começou Quer dar a uma soltar? olhadinha? Quero. Ou é um pouquinho mais ainda? Um pouquinho mais. Ó, pro pessoal ver. Soltou, mas ainda é um pouquinho mais. Mas eu vou deixar esse pouquinho aqui, a gente vai usando ele, né? Tá difícil te ajudar, viu? Tá puxado esse cheiro gostoso de Tá brigadeiro. puxado? Nossa, tá puxado. Eu poderia fazer camadas de sabores diferentes? Você já fez? Já, poderia sim, o brigadeiro branco e o saborizado, né? E o brigadeiro escuro, sim. Só tem que tomar cuidado para não misturar. Então, preencher bem a etapa da bolacha para não misturar os brigadeiros. Porque a hora que você cortar, ele vai ficar com duas cores, fica bacana assim. Aqui tudo pode, né? Ah, tudo pode. Usar a imaginação, a criatividade. A receita, para quem está chegando agora, tá passando aqui embaixo, tá? Na tela. E com o QR Code é só apontar o seu celular, que você vai direto pro nosso Instagram e tem também anotado por lá. Tá bom pra você? Tá bom, pode desligar. Ó, vou mostrar aqui, ó. Abriu o caminho, ó. Isso. Abriu o caminho e contamos o quê? Uns 2 minutinhos, uns dois né? minutinhos, Uns 2 minutinhos. Eu vou, na realidade, vou ter que usar todo esse aqui, mas a gente deixa esse aí um pouquinho e eu vou mostrar como faz a de corte. Nossa, usando esse daí. Porque o de corte eu acrescento a bolacha na panela? Num pote, não na panela, Não na né? panela. A gente vai passar para um recipiente, aí vou cortar, picar grosseiramente assim a bolacha. Aí a gente vai colocar. E o segredo é assim, ó. Eu estava conversando com uma pessoa daqui do estúdio, ela estava falando que uma vez ela fez e grudou tudo. Por quê? A gente tem que untar essa forma, ou com manteiga ou com desmoldante, porque se eu colocar sem nada, na hora de cortar, a palha não vai sair, ela precisa ter um corte para ela sair. E aí eu posso passar no açúcar, ou naquele açúcar gelado, que é aquele do sonho, posso passar na bolacha triturada, que vai ficar... a palha original é no biscoito triturado, mas eu posso usar outras coisas que eu queira, Quando né? eu fiz, ficou seco. É o ponto do brigadeiro? Como assim Quando seco? eu fiz, não sei, a minha não ficou cremosa, não ficou molinha. Ficou seco. É o ponto do brigadeiro. Ficou seco, é o ficou ponto. duro. Na realidade, assim, você vê, é um docinho simples e tal, mas se eu errar o ponto, se ele ficar muito mole, ele vai amolecer a minha bolacha, não vai dar certo. Se ele ficar muito duro, ele não vai aderir na bolacha, também não vai. Tem que ser o ponto... Vamos até mostrar. Esse ó. ponto tá lindo demais. Ó. Eu tô quase pegando uma colher. Ó, você percebe que ele solta, mesmo ele estando quente, ó, ele vai soltando. Ele não é ainda, ó. Você vê que a gente costuma ensinar assim, quando eu faço recheio, então a gente fala que é o ponto morrinho, né? Você deixa o brigadeiro cair, ele não se mistura, ele cria morrinhos. E quando a gente vai fazer um brigadeiro de bolear, a gente faz assim, o pessoal fala que é o ponto Moisés. Que abre o caminho. Tal. Esse daqui é um meio termo, então ele tem que estar desgrudando, mas ele não pode estar, o caminho tem que fechar rápido ou o morrinho não pode se formar. E esse entendeu? tipo de panela que é maravilhosa, que não gruda, acaba muito. até, às vezes você acha que já tá no ponto, mas é um pouquinho mais. É um pouquinho porque mais, como ela é não isso gruda aí. nada, né? Tá vendo? Ó, ele cai ainda muito rápido. Quando a gente levanta assim, ó, ele cai muito rápido. Nossa, eu sentaria tranquilamente no sofá com essa panela.
Para comer. Molhando com biscoito, não é? É isso aí. Então é assim, ó, nessa proposta que eu trouxe, eu derreti aqui o chocolate e aí eu vou misturar o creme de leite e nós vamos fazer uma ganache. Certo. Essa ganache que eu trouxe, ela é meio amarga. Usei o chocolate meio amargo. Essa daqui eu tô usando um chocolate ao leite. Você percebe a diferença? Uma fica bem clarinha, né? Pra dar uma quebrada. Pra dar uma quebrada, é. Mas assim, fica a gosto mesmo do freguês, como dizem, né? Sujou. Eu vou seguir o programa no melhor jeito de quem faz brigadeiro, suja de chocolate, mas tá tudo certo. Então vamos lá. Eu vou usar a mais clarinha, vou usar a que eu fiz aqui. Aí a gente vai colocar. Dá pra ir dosando, né? Quem gosta de doce quem mais gosta doce, de mais amargo. Isso. É só uma camadinha. E aí também tem um segredinho aqui. Eu posso servir ela imediatamente? Posso, né? Ela tá pronta, a gente vai servir num potinho e tal. Se eu quiser que a ganache fique durinha, para quando a gente cortar, ela fazer uma fatiazinha assim, geladeira. Tá. Eu aconselho a deixar pelo menos 1 horinha assim na geladeira, para ela estabilizar, a bolacha se juntar no brigadeiro mesmo. Eu acho que assim fica bacana. Ai, que lindo esse doce, né? E aí, o que a gente faz? Poderia ser as raspinhas, como eu te falei, mas a gente vai colocar o farelinho do próprio biscoito, que eu triturei na mão mesmo, sabe? Peguei um pano, sabe, um pano de prato, um saquinho. E já dá um efeito, né? Já dá diferente. Pode colocar em toda ela, se quiser, porque é gostoso a hora que você vem esses pedacinhos e quando você morde, tem uma crocância, é gostoso também, né? Então é isso, essa Perfeito. Seria a nossa palha Agora é geladeira. na travessa. Geladeira, pelo menos 1 horinha, para poder, né? E aí, o que eu queria mostrar para você. Como que a gente faz a de corte? Vou usar Inclusive, até esse bol falaram aqui. pra gente quem foi. Foi a Michelle, que ela fez semana passada e ela ficou mole. Então, A é palha o dela ponto ficou do mole. brigadeiro, é isso. Tudo é o ponto. Tudo é o ponto do brigadeiro. Ó, por exemplo, vou colocar aqui. Ele tá quentinho, né? Nem vou colocar muito para ele... O ideal seria colocar com ele já frio. Um pouquinho frio, ele ia estar no ponto daquele que eu mostrei. Tá. Quando eu comecei a receita. Pra não amolecer o biscoito. Para não amolecer o biscoito. Mas pra gente mostrar, eu vou fazer. Então assim, ó, a gente picar grosseiramente. E assim, quanto de bolacha? Eu preciso que ela apareça. Você vê que aquele que a gente cortou, dá para ver bem as camadinhas de bolacha, né? Então não dá assim para colocar também pouquinho. Nessa receita aí, eu acho que se você usar o que eu coloquei, 2 latas de leite condensado, 2 de creme de leite, acho que um pacote todinho do biscoito fica Tem que ter biscoito, numa proporção né? boa. Tem que ter o biscoito. Ó, aí a gente mexe. Não tem segredo, gente. Se for aqui o brigadeiro branco, ele vai estar de uma outra cor ou ele vai estar saborizado. Ó, você percebe que se eu quisesse, ele já vai até endurecendo, tá vendo? Ele vai esfriar, vai chegar no ponto. Se eu quiser colocar mais biscoito, eu posso. Se não, assim, ele até já E aí ficaria. leva pra forma untada. Aí eu pego uma forma, pode ser um refratário, pode ser uma forma de alumínio mesmo, e unta, coloca ela, tampa com plástico, geladeira. E pelo menos uns 30 minutos ela vai ficar mais durinha, corta, passa no açúcar. E sucesso. E sucesso. E é sucesso. Isso. Sucesso teremos agora também. Vamos servir esse que já tá geladinho, né? Vamos. Que esse outro tem que descansar. E aqui temos os pratinhos. Vamos lá. E vamos que vamos. O que você eu precisa? usei a colher grande, mas eu vou usar essa daqui mesmo. Se você precisar de outra, essa tá boa? Acho que essa tá Então tá boa. ótimo. Vamos cortar com essa mesmo. Vamos lá. Ó. Ai, a ganache fica firme. Ela fica firme. Então, assim, eu preciso que eu coloquei para ela dar esse efeito, né? Mas não necessariamente, não gosto. Não precisa colocar, né? Ó. Lindo. Nossa, que gostoso. É o mesmo efeito que tá ali, só que ele no formato travessa. Olha que bacana que fica aqui também, ó.
Super bonito. Né? Aparece a bolacha, tem que aparecer a bolacha, tá vendo? Nas camadas, eu acho que fica bem legal. Arrasou. Aniversariante convidados, por gentileza, compareçam à cozinha. Você leva? Nós temos palha italiana para todos. Ele vem com mais bolo. Aqui, ó. Com certeza. Chegou na hora certa, né, Wanda? Chegou, Chegou pra comer bolo. Vou realizar um desejo do tio. O tio quer tirar uma foto com todo mundo. Claro. Só que você tava aqui no ar. Peraí. Aí ele falou, não, a Pamela tem que estar na foto. Vamos resolver isso. Um segundo. Aqui, Leva pra ó. lá e a Leva. gente tira essa foto. Desejo Aqui, de ó. aniversariante é uma ordem. Pode? Pra Só minha vou levar os posteridade. pratos aqui. Bem Dona Eva, velhinha. põe pra mim, por favor, aí. Querida. Tudo bem? Eu tô ótima, e você? Também, tudo Tá jóia. Hoje você arrasou no chocolate, hein, Nossa, Vitória? arrasou Vamos muito. pra Ele foto. é de chocolate. Quem vai? Vira aqui, ó. O Gabi vai bater? Vem, Gabi. tia. Ai, peraí, eu tô chegando. Vem tô com o chegando. retrato, Todo tia. mundo junto. Nada como tirar foto ao Onde é? vivo. Vai Chega. pra essa Aqui, câmera ó. aqui? Aqui, ó. no Aqui, meio. ó. Aqui, ó. Ê! Essa família Ê! Viva! Bora comer! Bora comer essa delícia, Nossa. né? Meu Deus. E tá, assim, realmente uma mesa de, De aniversário, chocolate. né? Tá, realmente. Ok. Mesa de Acho que é aniversário. Melhor por Vai aqui? aqui? O que Por você aqui, acha? príncipe, Ai, fica ó. mais bonito, né? É claro. Vamos começar Ai, eu vou pela pôr esse prato. palha. Ai, peraí, vou tirar isso aqui. Que eu Claro, esqueci. pode. Ai, será que vai Eu atrapalhar? acho que vai. Eu acho que vai só pra mostrar que a palha, pro pessoal de casa ver que ficou no ponto que a gente gosta. Olha isso, gente. Ai, tá cremosinho, hein? Fala sério, hein? Não pode ficar muito duro, não pode ficar muito molinho, né? Espero que esteja bom. Verdade. Vou provar Nem também. muito duro, nem muito mole, assim, ali, né? Ai, tia. Nossa, que delícia. No ponto. É verdade. Nossa, Tá que... bom? Olha, não dá pra comer pouco. É impossível comer pouco. Adorei, não dá pra comer Não pouco. dá, definitivamente. É um problema, né? É um grande problema. É um grande problema. Gente, Ai, é bom. brigadeiro é muito bom, né? É muito gostoso. Nossa, e Parabéns. seus doces são maravilhosos. São mesmo. Obrigada. Nossa, que sucesso, que delícia. @chefe Vitória Martins, @chefe Vitória Martins. Lá você encontra muito mais esse trabalho que nós seguiremos comendo, obviamente, porque é dia de festa por aqui, não é? Brigadeiro Tá e tudo. certo. Que delícia, Nossa, hein, não Vitória? tá muito bom? Nossa Você tá Senhora. feliz no seu Olha, bem aniversário? vividos, Aí, ó. bem vividos. Bem vividos. É, bem vividos. Quando faz aniversário, é bem vivido? É bem Bem vividos. vividos. Quando nasce, bem nascido. Bem nascidos. Ah, e aí o Quando casado... morre, Casamento bem casado. Bem velado. Você sabe que Tem! Tem Não, eu falei mesmo? zoeira. eu fiz uma bem festinha velado? outro dia, bem alegre, bem felizes. O pessoal inventa. Vai é assim. inventando. É isso aí, vou inventando. Bem velados, acho que você É, nunca bem fez, velados né? eu ainda não fiz. Quando eu fiz uma matéria numa fábrica de bem acredito. casado, eu aprendi que era bem velado. Jura? Essa eu não Mas eu acho que sabia. não deve também ser não muito sabia. usual, né? Eu acho que não, com certeza não. A Mas gente não quer olha, muito comemorar, né? Assim. Queremos comemorar Thiago Rocha! Vou cortar? Você vai cortar. Quer que eu te vai cortar? ajudo? Tem que tirar o acetato. Quer Vou. que eu tire aqui? Ah, não ajuda não. Peraí. Deixa ele. Ah, não. É que ela sabe que eu destruo. Não, Vai, Tiago, Thiago, deixa faz eu um tirar. bom pedido, hein, Isso, Thiago? por favor. Aquele lá que eu É. te pedi, aquele lá que eu te pedi. Faz 3 pedidos pra você. Tá. E aí, um geralzão pra todo mundo. Ah, mas tem pra nossa, todo é um mundo. monte de pedido assim. E corta de Você baixo gostou pra das cima. fotinhas? Eu amei. É, viu? Parabéns, Vitória, Um você é muito capricho, A né? delicada. minha parceira Érica Reis que fez pra você, hein? Érica Reis, um Parabéns, beijo pra você. Érica Reis. Obrigado. Olha que graça, cute. Arrasou. Fofoca. Assumidamente fofoqueiro. Esse é. Olha, Com orgulho, né? me contou uma agora há pouco que eu vou te falar. Uma fofoca? O quê? Qual E a que senhora ele não vai contou? compartilhar? Não, não posso. Nossa, menina. dona Eva. Mas o que ele te contou? Fofocona. Gente, esse bolo é muito chocolatudo. Gente, eu já comi toda a minha palha. Já pode ir pro próximo Você prato. corta, Eu tem tô que cortar, pronta pra né? esse bolo agora. E é de cima pra baixo. É de baixo pra cima. É, assim, né? Isso, de baixo pra cima. Será que vai dar Será? certo? Dá certo sim, ó. Pra Vai. cada camada um pedido, hein? Isso, Como é que a prosperidade. tia roubou o brigadeiro, né? Então. Mas foi pra ajudar. Ah, sei, sei, tia. Aqui, ó. Deixei um único Boa. ali, Porque ó. tem que chegar até o final. Príncipe! Agora pode cortar normal. Saúde. Mas eu não sei, bonequinha. Peraí, Quer Se o ajuda? Thiago Rocha cortar, Você vai? vocês vão ver um desastre. Calma, a gente prefere Vitória, por favor. A tia Preferimos esse aqui um ficou inteiro. feio. Você é muito bonito pra ficar com esse. Esse é lindo, mas você ficou feio. Você cortou aqui. É, Isso. cortou aí.
Vamos lá. Nossa, olha, esse bolo Olha, tá olha o chocolate. bem recheado Caramba, também. São várias camadas, né? Uau. Ai, Viu como eu gente. ajudei, Vitória? Se tivesse o brigadeiro, não ia atrapalhar? Não ia, A né? tia roubou um brigadeiro. E assim, Não ia? Tem E o prato. primeiro O primeiro pedaço pedaço. pode colocar aqui, ó. Aqui, isso. Por favor. Aqui mesmo? Isso, claro. Sabe por quê? Por quê, tio? Eu quero nesse primeiro pedaço, não é piegas nem nada, mas eu só tô na televisão por um motivo. Por você que assiste e permite que eu esteja aqui há mais de 15 anos fazendo isso. Então, a você que está assistindo o programa, não é piegas não, é de verdade. Muito obrigado por me permitir viver o meu sonho. Para você. Ê!